Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, estou com a Bíblia Sagrada aqui e hoje nós vamos falar sobre escatologia bíblica, ok? Nós estamos aí iniciando esta série, né? Esta série Descomplicando a Escatologia. Inclusive nós fizemos aqui uma live, né? No próprio YouTube, nós fizemos uma live a respeito deste assunto e os irmãos, assim, de certa forma, ainda esse assunto é bastante discutido e ele sempre fica com várias dúvidas, né? Ele nos deixa com várias dúvidas. Então, alguns irmãos pediram, de certa forma, que nós fizéssemos um apanhado um pouco mais sistemático, digamos assim. Então, nós vamos fazer esta série sobre Descomplicando a Escatologia. Descomplicando a Escatologia. E a nossa intenção, então, é fazer vários vídeos de 10 a 15 minutos no máximo, tá? Então nós vamos precisar realmente cortar os assuntos, né? Deixando-os o máximo possível de maneira minuciosa para que você possa compreender melhor o assunto. Então, o que nós vamos tratar, né, sobre... Eu estou com uma linha de, digamos assim, de investigação, né, diferenciada. A ideia é fazer com que você compreenda primeiro os conceitos da escatologia bíblica, puramente bíblica. E aqui a gente já começa o nosso vídeo separando o que seria a escatologia analítica, né, propriamente dita, acadêmica, propriamente dita, e o que seria a escatologia puramente escriturística, ou seja, bíblica. Então nós separamos e num primeiro momento nós vamos fazer uma escatologia bíblica, ok? Uma escatologia bíblica, descomplicando a escatologia bíblica. Então a ideia é pegar os textos bíblicos, é claro, nós vamos trabalhar os conceitos, né? O próprio, hoje, por exemplo, esse primeiro vídeo, melhor dizendo, nós vamos ver os conceitos, né? O que seria escatologia e tudo mais. É claro que a gente não vai fugir das terminologias, mas nós vamos tentar ir direto aos textos bíblicos, o que a Bíblia fala sobre a escatologia, para tentar permitir que os irmãos, talvez que não tenha tanta familiaridade com o assunto, tenha essa noção prévia, né? Essa noção prévia, essa ideia, né, bíblica da escatologia e tirar, desmistificar muito esse monstro que as pessoas criam em torno da escatologia, do apocalipse, do assunto dos eventos finais, né? E perceber que dá para compreender se nós formos minuciosos na nossa pesquisa, na nossa análise. Primeiramente textual, escriturística, puramente bíblica, e depois, ao longo da nossa série, nós vamos adentrando aos assuntos mais polêmicos, discutíveis, né, e assim por diante, ok? Então, neste primeiro momento, nós já vamos, por exemplo, nós vamos ver aqui conceito e diálogo interdisciplinar da escatologia, ou seja, eu preciso saber por onde campeia a escatologia, quais são os seus diálogos, quais são as matérias que a escatologia dialoga. Então eu preciso saber disso. Eu preciso saber do conceito estrutural, terminológico da escatologia, para poder começar a compreender, né? Eu tinha um professor lá na faculdade de História que ele perguntou para a gente, passou um trabalho e perguntou para nós o que seria determinada coisa, que era o título do trabalho que ele passou, e a gente não soube responder. Os alunos não souberam responder. Ou seja, porque todo trabalho eu preciso ir direto ao título, ao tema específico. Eu tenho que conhecer o conceito, né? O que aquele trabalho está querendo que eu pesquise. E assim por diante. Então,
nós vamos ver aqui o conceito, nós vamos ver o diálogo interdisciplinar da escatologia, nós vamos ver, inclusive, um dos assuntos polêmicos, mas nós vamos ver mediante a Bíblia Sagrada. Nós vamos abrir os textos bíblicos, nós vamos ver aqui, mediante a Bíblia Sagrada, o conceito dos três povos distintos que a Bíblia direciona, as suas profecias, principalmente para o nosso objetivo aqui da série, principalmente Israel e Igreja. Essa dicotomia, este binômio Israel e Igreja, para poder ver as respectivas mensagens que são direcionadas a estes dois povos, principalmente, né, que são diferentes. E está claramente embutido na Bíblia Sagrada essa diferenciação. E observar escatologicamente essa diferença de Israel e Igreja será fundamental para nós entendermos o plano de Deus para esses dois povos. O que vai culminar, por exemplo, na ideia de se o arrebatamento é antes, durante ou depois da tribulação, se a igreja ela é pós-milenista, ela é pré-milenista e assim por diante. Só pelo fato de do tipo da compreensão palestiniana ou eclesiástica, isto é, Israel ou igreja, tá ok? Então, estes são uns dos pontos fundamentais para a compreensão correta, ao meu ver, para a compreensão correta da escatologia. Se eu olhar para a Bíblia e ver que Israel e igreja é um povo só, quando na realidade as escrituras bíblicas não dizem isto, eu vou ter um problema de compreensão no futuro. Porque há profecias direcionadas diretamente a Israel e há profecias relacionadas diretamente à igreja, ok? Inclusive há profecias direcionadas aos povos gentílicos, né? E nós não podemos confundir isso também, de ver que o povo gentílico não é Israel, tal como a igreja não é Israel. Então nós vamos ver isso aqui mediante a Bíblia Sagrada. Nós vamos ver também o estudo das profecias, né? O estudo das profecias propriamente ditas, tá? Propósito, classificação, estrutura, o tipo das profecias, os tipos das profecias e tudo mais. Nós vamos ver o que seria a literatura apocalíptica, né? O que seria literatura apocalíptica? Qual é a história desse gênero apocalíptico, gênero da literatura apocalíptica? O que seria o apocalipsismo? O que seria e como é que se aplica esta literatura apocalíptica aos livros da Bíblia Sagrada, né? Nós vamos poder observar a partir daí, aí sim nós vamos adentrar especificamente no campo acadêmico, digamos assim, que além da literatura apocalíptica, que já é um campo de estudo acadêmico, nós vamos poder observar as escolas e correntes de interpretação escatológica. Nós acabamos diferenciando o que seria escola de interpretação e corrente de interpretação, tá? O que seria escola de interpretação e o que seria corrente de interpretação. As escolas de interpretação são as que têm uma estrutura, a estrutura propriamente dita. E a partir dessa estrutura nós temos braços, nós temos ramos. Então estes ramos aqui, estes braços aqui, são as correntes de interpretação. Então as correntes estão dentro das escolas, ok? Então nós temos, por exemplo, escola pré-milenista histórico, pré-milenista dispensacionalista, nós temos pós-milenismo e amilenismo, e assim conclui-se pelo menos as 4 grandes escolas de interpretação: pré-milenismo histórico,
pré-milenismo dispensacionalista, pré-milenismo, pós-milenismo, melhor dizendo, e o amilenismo. A partir delas é que vem as correntes da interpretação. Então as correntes da interpretação são 4 também. É o futurismo, é o historicismo, é o preterismo e é o idealismo. Para falar a verdade, nós temos aqui um livro, né? Um livro interessante. Deixa eu pegar aqui para você ver. Esse livro aqui é do Gil Monteiro Silva, Escatologia e Esperança. Tá? Ele é filho do pastor Antônio Gilberto e escreve extraordinariamente bem sobre escatologia e deu até um gostinho de quero mais. Parece que o livro está incompleto. Ele termina você querendo ainda conhecer mais coisas a respeito dos assuntos escatológicos. Ele parte de um princípio também diferenciado, né? Ele deixa para falar das correntes e das escolas de interpretação praticamente no final do seu livro. E dentre estas correntes de interpretação escatológica e escolas de interpretação escatológica elaborada pelo Gil Monteiro, é ele quem vai trazer uma quinta corrente de interpretação escatológica que, a meu ver, é plausível, porque nós usufruímos isso até inconscientemente, que é a escola, a corrente de interpretação eclética, ou o ecletismo. O que é o ecletismo? Ele diz que, na realidade, nós usamos praticamente todas as correntes de interpretações, elas se dialogam e elas interagem entre si. Futurismo com o historicismo, com o preterismo, com o idealismo. Então, o que vai desaguar naquilo que ele chama de ecletismo, ok? Então, nós temos aí uma quinta, digamos assim, uma quinta corrente de interpretação escatológica. Então, isso tudo nós vamos ver ao longo destas séries que nós nos propomos a fazer aqui, ok? E, obviamente, depois nós vamos ver a sequência dos eventos escatológicos baseados na perspectiva do pré-milenismo dispensacionalista, futurista, pré-tribulacionista, que é a nossa corrente. Tá? Nós entendemos, nós somos pré-milenistas, dispensacionalistas, futurista e pré-tribulacionista, ok? E nós vamos ver, baseado na Bíblia Sagrada, os eventos, a sequência dos eventos que nós entendemos ser a sequência correta para o acontecimento, ok? A partir do arrebatamento da igreja, que desencadeia outros eventos escatológicos. Então, o arrebatamento da igreja é o estopim, digamos assim, né? Para o início dos eventos escatológicos que ainda estão para acontecer, por isso somos futuristas. Tá? O preterista, por exemplo, acredita que tudo já ocorreu no passado. Preterista vem de pretérito, né? Que é passado. Então, tudo que aconteceu no passado, pretérito, não tem mais nada a ser cumprido. O historicista é aquele que vai lendo a história da humanidade e ao longo da história ele vai encaixando os eventos escatológicos, ok? Ele tem uma leitura puramente histórica dos eventos escatológicos, inclusive no Apocalipse, ok? E o idealismo vai tratar a ideia de que tudo é simbólico, não há nada literal. Como é simbólico, você tem aí então uma ideia de que há uma luta entre o bem e o mal, né? Nessa ideia de reino de Deus e reino de Satanás, reino das trevas, há uma luta entre o bem e o mal e que essa luta vai culminar, digamos assim, em um reino milenar, que esse reino já está ocorrendo em nosso meio. O milênio, portanto, como não é literal o que ele apresenta, essa corrente idealista,
como não é literal, o reino milenar já está ocorrendo desde a primeira vinda de Cristo. Né? O milênio não seria 1000 anos literais, mas seria um período de tempo do reino de Deus na Terra. Para eles acreditam então que o milênio já está ocorrendo. Então, tudo isso nós vamos ver, tá? Ao longo deste estudo e dessa série Descomplicando a Escatologia. Né? Eu quero acreditar que neste vídeo de introdução, né, ao curso, à série, você já deve perceber que vai ser uma série eletrizante e extraordinária. Espero contar com vocês. Né? Já começamos. Essa é a primeira aula. Essa é a introdução à série Descomplicando a Escatologia. Tá ok? Se puder, se inscreva aqui no nosso canal, Galardoar. Ative o sininho das notificações, porque você vai receber de pronto quando nós entrarmos o vídeo aqui, subirmos o vídeo, você já vai receber de cara, tá ok? Compartilha, comenta aqui embaixo também. Quando você comenta, a plataforma entende que o nosso vídeo também é relevante. Comenta aí e vai estar nos ajudando a compartilhar para mais pessoas, para que o YouTube também entregue esse vídeo para mais pessoas, ok? Deus em Cristo abençoe. O canal é Galardoar, o ensino de presente para você.